Bom dia, vamos começar a aula 1, treino de pais baseado em terapia do esquema. Então tá, gente, nós vamos falar sobre o treinamento de pais, que já faz parte da clínica infantil há um bom tempo, né? E é sempre necessário ter esse contato com os pais. Então vamos lá, o treinamento de pais consiste em ensinar os pais o que modula o comportamento das crianças, influencia a chance de determinado comportamento ocorrer novamente. Então, esse comportamento que a gente está falando aqui é um comportamento que está trazendo algum conflito para a família, né? Alguma dificuldade. E aí o treinamento de pais vem para que os próprios pais trabalhem técnicas, né? Que nós vamos ensinar para eles em casa com as crianças. Então, além disso, ele ensina uma série de técnicas comportamentais envolvendo o uso da atenção diferenciada, sistema de remuneração e restrição de remuneração, além de planejamento de situações de potencial confronto. Então, isso é o que trabalha-se no treino de paz. Técnicas comportamentais, né, inicialmente, começou a trabalhar no treino de paz. Então, uso de atenção diferenciada, ou seja, análise funcional do comportamento, prestar atenção no que está acontecendo com a criança, essas técnicas de remuneração, reforço positivo, reforço negativo, né? É o que a gente inicialmente trabalhava no treinamento de pais. Justamente por esse motivo que os programas de treinamento de pais têm sido a base dos transtornos cognitivos, dos tratamentos cognitivo-comportamentais para transtornos disruptivos de criança. Então, aqueles transtornos mais externalizantes, TDAH, TOD, em que a gente tem um comportamento bem intenso da criança, o treinamento de pais é o carro-chefe do atendimento na clínica, porque é preciso explicar para esses pais o que acontece com a criança e depois ir ensinando técnicas para que eles usem fora, né, na casa. Eu falo sempre com os pais dos meus pacientes. E eu encontro com as crianças uma vez na semana, né? E eles ficam 24 horas por dia. Então, durante uma hora que eu encontro aqui, nessa uma vez por semana, eu não consigo resolver tudo. Então, o treinamento de pais vem para isso, para a gente entender o que acontece na clínica, tá? Para fora dela. Então, a gente tem que fazer esse ensinamento, né? Explicar para eles o que acontece. A forma de interação entre os pais e filhos constitui fator relevante que interfere no repertório social dos filhos. O treinamento de pais pode ter um efeito positivo para pais e crianças em longo prazo, já que os efeitos do tratamento dizem respeito a modificações reais dos estilos parentais. Então, dentro do treinamento de pais, a gente avalia esse estilo parental, né? As práticas parentais, as práticas educativas parentais. E aí, a gente vai pensando em como trabalhar, ensinar esses pais a fazer um repertório, né? Mais saudável com a criança, trabalhar essa interação com a criança, e aí mostrando para ele que esse estilo parental não está sendo positivo, não está trazendo ganhos, e vamos apresentar um novo estilo parental, né? Novas práticas educativas. A família toda ganha, visto que reorganiza num modo de convivência capaz de tornar um ambiente familiar mais harmônico e saudável. Então, a ideia é observar essa família, observar esse estilo parental, e aí propor novas formas de lidar com a criança e principalmente com o comportamento conflituoso, né, com a dificuldade que a criança vem apresentando, ou seja, o que a criança faz que está incomodando esse pai, que está preocupando esse pai ou mãe, né? E aí a gente vai analisar essa questão e vai propor uma nova forma, tá? Foi na década de 80 que o treinamento de pais foi consolidado, legitimando a ideia de que o terapeuta, além de buscar resolver problemas em crianças, deveria treinar os pais para desenvolver esse papel. Então, na década de 80, e começou a ter esse olhar de que o atendimento clínico infantil não poderia ser somente com a criança, né, ou também com o adolescente,
Precisava ver o que estava acontecendo na relação entre pais e filhos. Então, começou-se a trazer novas, né, desenvolver técnicas para ensinar os pais. E foi na década de 80 também que começou -se a questionar como se o uso do não seria tão prejudicial para a criança. Então, começaram a parar de falar não, se podia frustrar ou não a criança. Então, houve assim, começou a ter esse questionamento de como que a gente pode, o que que os pais faziam que podiam estar influenciando naquele comportamento. Então, uma série de pesquisas foram desenvolvidas, tem várias coisas que eu tenho nas referências bibliográficas, mas eu passo mais alguma coisa. Então, uma série de estudos foram desenvolvidos testando, né, técnicas para saber se isso tinha um efeito no comportamento da criança. Nessa época, o enfoque preventivo ganhou força, crescendo assim grupos de pais preocupados em aprender sobre o comportamento de seus filhos. Então, a ideia era de se tratar o que já estava acontecendo, né, o comportamento que já estava ali presente, mas também de prevenir comportamentos disruptivos, né, conflituosos mais para frente, né? Então, vários grupos, vários estudos foram desenvolvidos para isso. A década de 80 ficou marcada pelo significativo aumento da consciência das famílias quanto ao papel educativo dos pais. Então, a partir desse momento é que começou-se a pensar, os pais, né, os estudos começaram a mostrar que os pais tinham influência no comportamento da criança. Até então, a criança era pensada como era mais uma preocupação em dar comida, moradia, né, essas necessidades básicas, mas não entendendo que existia uma relação entre como que era dada essa comida, como que era dado esse carinho, como que era dada essa moradia. Aí começa essa reflexão. Então tem um novo olhar para a criança, começa a se perceber a criança, tá bom? Na literatura cognitiva, apesar de abordar o tema infância de modo relativamente recente, né? Então, ali quando eu falo de treino de pais, eu estou pensando na questão do comportamento disruptivo que está incomodando a família, e aí eu vou trabalho com os pais essa dificuldade. A parte cognitiva, né, porque algo mais de pensar nos pensamentos, emoções, nas crenças que estão presentes ali nessa criança, ainda não tinha sido tão desenvolvido. Então, a leitura cognitiva, apesar de abordar o tema infância de modo relativamente recente, aponta como indispensável essa participação dos pais. Então, aí daí a gente começa a pensar como que os pais influenciam a formação das crenças, dos pensamentos automáticos, dos esquemas, né? Tanto na avaliação como no desenvolvimento do tratamento da criança. Os pais são incluídos na aliança terapêutica, o que sustenta e viabiliza o tratamento infantil. Então, o movimento todo foi: vamos pensar no comportamento, vamos começar a desenvolver técnicas estruturadas, né? Tem um livro do Robert Friedeberg, até faleceu esse ano. Isso, tô achando que eu não estou falando uma coisa errada, mas é assim. E aí, ele traz uma série de técnicas comportamentais para se trabalhar com a criança. Então, começou-se a pensar no comportamento, depois começou-se a ver que deveria também ter um treino de pais voltado para a parte cognitiva, né? Porque a gente sabe que existe relação entre o comportamento, o pensamento e a emoção, a tríade cognitiva. Então, de onde que vem a necessidade dessa criança apresentar esse comportamento? Por que que ele age dessa forma? Né? Por que que essa criança, mesmo a gente implementando essas várias técnicas comportamentais, explicando, trabalho reforço positivo, trabalho reforço negativo, trabalho sistema de recompensa, enfim, o próprio as punições, tanto físicas que aconteciam, quanto as punições não, né, não físicas, né, os castigos, os time-outs, e a criança continuava a. Alguém me perguntou aqui, só para cortar, qual é o título desse livro do Robert? Eu vou passar para vocês, tá? Só não consigo passar agora.
É a Milene que me perguntou, tá bom, Milene? Passo para você hoje ainda. E aí, eles começaram a questionar por que essas crianças, mesmo com várias técnicas, tudo redondinho, não conseguiam parar de ter esse comportamento. Então, vamos ver a parte mais cognitiva. Então, outros começaram a fazer mais estudos e outros treinamentos de pais, né? O treinamento de pais voltado mais para a parte cognitiva foi aparecendo. Essa questão que os pais são incluídos na aliança terapêutica, o que sustenta e viabiliza o tratamento infantil, também isso. Pensar na aliança terapêutica que é desenvolvida com os pais, né? Ou crescer uma preocupação em relação a isso, formar um vínculo positivo com esse pai, com essa mãe, ou com o cuidador, né? Quando é um avô, uma avó que cuida, e estar ali mais presente com a criança e formar uma aliança terapêutica, tá? Atualmente, sabe-se que intervir com os pais pode trazer resultados concretos e duradouros no comportamento infantil, principalmente se essas mudanças estiverem respaldadas por modificações também de ordem cognitiva. Então, a gente tem as técnicas comportamentais que vão casar com a parte cognitiva, as técnicas cognitivas, tá? Então, não é abandonar, deixar de lado as técnicas comportamentais, mas entender que a soma dessas duas técnicas é que vai fazer diferença, tá bom? Vamos lá. Contudo, são poucos os programas que envolvem o enfoque mais cognitivo, tá? A gente tem uma gama de é, treinamentos que envolvem a parte comportamental. Né? Nesse livro do Robert Friedeberg, tem vários. A gente tem o SOS Pais, que eu também posso mostrar, enfim, uma série de livros, né? Aqui, senão eu vou elencar, que vão trazer técnicas comportamentais para gente. Mas a parte cognitiva, nem tanto. Então, promover um espaço onde os pais possam se deparar com pensamentos relacionados a como eu vejo meu filho, né? Fazer essa pergunta para o pai e para a mãe. Como me percebo como pai ou mãe? Que visão eu tenho do futuro do meu filho e da minha família? Poderia ser de grande ajuda ao terapeuta para nortear o seu trabalho clínico. Então, a ideia do treinamento de pais voltado para a parte mais cognitiva é trazer essas reflexões. Como que você vê seu filho? Porque a gente recebe o pai e a mãe aqui e está vindo com uma necessidade de resolver esse problema porque eu não estou conseguindo, né? Eu já tentei de tudo o que eu achava que iria dar certo e agora eu não estou conseguindo mais. Então eles já chegam muito pedindo socorro, mas eles não estão conseguindo ver o filho mais. Porque existe toda, né? A gente sabe que existe toda uma idealização, não tem jeito, né? De não haver essa idealização de como que essa criança será. E se num determinado momento essa criança não der, não casar com essa idealização, os conflitos começam a aumentar. Então, é trazer essa pergunta: como que você vê seu filho hoje? Né? O que você percebe do seu filho? Como que eu me percebo? Como que você se percebe como pai ou mãe? Né? Que visão que eu vou ter do futuro do meu filho e da minha família? O que você quer? O que você quer que ele seja quando criança, quando adulto? Né? A gente não pergunta para a criança: o que você quer ser quando crescer? Né? Aí algumas viram e falam assim: grande. Também, você vai ser grande, mas o que você vai ser? A gente não faz essa pergunta para a criança? Então, vamos fazer essa pergunta para os pais, porque daí a gente vai entendendo que tipo de idealização, expectativas estão sendo criadas e dependendo da criança, essa idealização e essa expectativa não vai acontecer por causa de uma série de características que aí eu vou mostrar também mais para frente da criança, né? Mas também porque o que o pai e a mãe está pedindo tá demais, tá? Ele está exigindo demais e ele pode estar punindo demais pela criança não estar dando conta dessa expectativa que ele criou, tá?
aquilo que imaginam ser seu papel, né? Aquilo que os pais pensam e imaginam ser seu papel como um pai ou mãe, ou mesmo não ser seu papel nos pontos de partida, são os pontos de partida para um tratamento eficaz. Então, o que eles acham que é o papel de um pai e de uma mãe e o que eles acham que não é. Eu já peguei, já aconteceu aqui no consultório de muito paciente que tem uma certa dificuldade em fazer pedidos ao pai e à mãe, porque existe uma fala de que o pai e a mãe colocam muito que eles não têm obrigação de fazer determinadas coisas para o filho, tá? E aí isso gera, vou explicar também mais para frente, mas isso gera uma série de questões para o adolescente. Vamos falar aqui no caso do adolescente, que é esse exemplo. E aí eu tenho que pegar e falar assim, não, mas isso também é obrigação dele. Então a gente vê com esse pai e essa mãe que procura a gente, o que ele acha que é o papel de um pai e de uma mãe? É só dar comida, moradia, roupa, né, água, luz, né, dar suprir essas necessidades, mas ele sabe que existem outras necessidades que a criança e que o filho precisa, né? Que são as necessidades emocionais, que a gente vai falar aqui no treinamento que faz, que a terapia do esquema traz para gente. Será que esse pai sabe disso? Então a gente vai investigar. E o que ele sabe que não é papel dele? Porque tem pais que acham que eles têm que suprir tudo, tudo, né? Mas aí a gente tem que falar assim, não, isso aí você não vai suprir agora, porque ele precisa ser frustrado, né? Ele precisa, o seu filho precisa ter é, essa dificuldade para conseguir isso. Então, você não vai dar tão facilmente. Então, no enfoque cognitivo, a gente trabalha essas reflexões. Muitas vezes o terapeuta se volta apenas para a questão dos padrões comportamentais dos pais e esquece que, se não houver uma reestruturação cognitiva, haverá pouco respaldo para mudanças efetivas. Então, a gente está aqui trabalhando reestruturação cognitiva quando a gente fala de um treinamento de pais voltado para um treinamento de pais mais cognitivo. Então, a gente trabalha a parte comportamental, mas uma não sustenta a outra. Quais mudanças comportamentais conseguiremos realizar e manter se uma mãe pensa que frustrar seu filho pode ser algo muito ruim ou danoso, né? Como que eu vou pedir para a mãe não dar, no caso do reforço positivo, né? Quando a gente trabalha, desculpa, com o sistema de recompensas, como que eu vou explicar para essa mãe que, dependendo do que ele fizer, ela não vai recompensar se ela tem muita dificuldade em falar não para o filho? Porque ela acha que, se ela falar não, o filho vai deixar de amá-la, né? E aí a gente esbarra com isso. Não, é só fazer isso, não dar quando ele fizer isso e dar quando ele fizer aquilo. Só que ela não consegue frustrar esse filho, então como que a gente vai trabalhar essa técnica? Então a gente tem que ver por que ela não consegue. Então, o que os nossos filhos contarão sobre nós aos seus terapeutas no futuro? Então, é essa questão do treinamento de pais baseado mais com enfoque cognitivo. O que os nossos filhos contarão sobre nós aos nossos terapeutas no futuro. Essa foto eu vi essa semana, só para dar um retorno aqui. E eu achei muito interessante, porque aí vem da importância de se pensar o que você está fazendo com o seu filho, né? Então, o que ele vai contar para o terapeuta dele. Então, trazer essa reflexão é interessante. Então, vamos lá. O treinamento de pais baseado na terapia de esquema é um treinamento de pais com enfoque cognitivo. Ok. Qual que é o objetivo dele dentro da clínica, tá? Dentro do atendimento. Só tirar. Avaliar as crenças que são apresentadas pelos cuidadores, visando compreender o padrão da prática de educação por eles oferecido, visando vislumbrar obstáculos cognitivos, emocionais e comportamentais impostos pelos pais durante o tratamento.
Essa avaliação ela vai servir de bússola para orientar o terapeuta sobre como adaptar os protocolos de tratamento para os quadros psicológicos mais comuns que ocorrem na infância. Ansiedade, fobias, hiperatividade, transtorno positivo desafiador, entre outros. As vicissitudes dos perfis cognitivos apresentados pelos pais e cuidadores. Então, no treinamento de pais, a gente não está falando aqui do atendimento à criança, então, eu não estou olhando o perfil cognitivo da criança, eu estou olhando o perfil cognitivo dos pais e dos cuidadores. Aí, aqui a gente pensa em cuidadores, é o avô, a avó, a babá, quem fica mais presente com a criança. Então, gente, eu aqui no consultório, eu converso com as avós, porque muitas vezes são elas que trazem a criança para o atendimento. Eu converso já com o avô também, quando o avô sempre traz, com a babá. Muitas vezes as babás pedem para conversar comigo. Então, a gente não pode colocar somente para os pais. A gente tem que pensar nesses cuidadores mais próximos, professores, né, as pessoas da escola. Lógico que quando eu converso com um avô, com uma avó ou com a babá, eu tenho a autorização do pai e da mãe para poder fazer isso. Mas tem que se conversar. E aí a gente explica para esse pai, para essa mãe, por que eu estou chamando. Quero chamar a babá, quero chamar o avô e a avó aqui. E aí, tudo explicado e resolvido. Então, essa avaliação das crenças, elas... Desculpa, vou voltar. Ela traz esse perfil cognitivo e serve de bússola para a gente. Porque daí eu tenho uma série de técnicas comportamentais e depois eu vou saber qual que eu vou usar e como que eu vou apresentar essas técnicas pro pai e para a criança, tá certo? Então vai casar quando a gente avalia o perfil cognitivo dos pais e dos cuidadores. É fundamental oferecer um treinamento adequado aos pais que não conseguem atender às necessidades básicas dos filhos e tampouco às suas próprias necessidades. Aí aqui, essas necessidades básicas não são só aquelas que a gente pensa, comida, moradia, né? A gente está falando também das emocionais, né? Esse suporte emocional. Então, a gente conseguir entender por que esses pais não conseguem cumprir de uma maneira, dar esse suporte emocional para a criança. Que aí eu vou explicar logo, logo, o que são essas necessidades básicas dos filhos, tá certo? Então, é fundamental a gente perceber e treinar para que eles supram. É preciso perceber e evitar a sobreposição de esquemas presentes em pais e filhos. Né? O esquema ele é formado por crenças, por pensamentos automáticos, por emoções, né? As crenças nucleares desses pais então, e dos filhos, e a gente não vê uma sobreposição, um sobrepondo o outro. E se os pais e a criança e o adolescente compartilham os mesmos esquemas iniciais disfuncionais, né? E os modos de esquema. Vocês vão entender isso mais para frente, tá, gente? E não assustem, porque eu vou explicar o que são esses esquemas iniciais desadaptativos e o que são modos de esquema. Mas a ideia e o objetivo é perceber se eles compartilham desses mesmos esquemas, desses mesmos modos de esquemas, e se nessa relação os mesmos estão ativos, tá? Se um fica ativando o outro, vocês também vão entender. Porque aí vai ficar mais difícil lidar com os conflitos que devem ser trabalhados em terapia, havendo baixa colaboração e envolvimento. Então, a gente perceber o que há no pai e na mãe, para entender como que esse conflito com o filho aparece, e daí a gente mostrar para esse pai e para essa mãe como que ele vai trabalhar essas questões, né, orientar, para daí a gente ver sucesso no atendimento da criança, tá certo? Então, esse que é o objetivo, né, do treinamento de pais baseado na terapia de ensino. Da terapia, ensinar aos cuidadores a reconhecer as necessidades emocionais das crianças e agirem modificando os comportamentos inadequados causados pelos AIDS em informação, ajudando a criança a satisfazer suas necessidades adequadamente.
organizando o mundo infantil de maneira mais saudável. Então, o que a gente está fazendo aqui, falando aqui? Na orientação, a gente vai ensinar esses cuidadores a saber o que são necessidades emocionais básicas e agir modificando os comportamentos deles, comportamentos inadequados deles, que não estão preenchendo essas necessidades emocionais básicas e quando não são preenchidas, promovem a formação dos esquemas iniciais desadaptativos. E aí a gente vai mostrar isso para os pais e vai ajudar eles na formação e na satisfação dessas necessidades de uma maneira saudável, adaptativa e adequada, tá? Então é isso que eu vou explicar mais para frente. A gente vai fazer eles entenderem que não é só dar comida, dar roupa, levar para, não é só tão importante quanto as necessidades emocionais, né? Eles perceberem que existem questões dele que impedem esse preenchimento, e aí a gente vai explicando e ensinando a eles a fazer de uma maneira mais adequada. E aí, tá tranquilo, gente? Vocês estão entendendo? Depois vocês me dão um retorno aí no chat. E aí a gente vai, então, para essa questão do papel preventivo da terapia do esquema na infância, tá bom? O que é a terapia do esquema, né? Qual que é o olhar da terapia do esquema na infância, tá? Quem não fez ainda a formação, pode ser que tenha alguma dificuldade de entender, igual a Melissa falou, tá? Mas eu tentei colocar de uma maneira bem clara. Lógico que eu não consegui colocar todo o conceito, que é muita coisa, mas eu queria pontuar antes de começar essa parte que a partir da minha formação em terapia do esquema, eu vi o quanto que é importante eu saber sobre isso. Tô vendo que vocês estão falando que tá ok, né? O quanto que é importante eu saber sobre a formação dos esquemas, necessidades emocionais básicas para a minha atuação na clínica. Me abriu um norte, sabe? Foi um divisor de águas no meu atendimento quando eu me deparei com a terapia do esquema. Então, o papel preventivo da terapia do esquema é muito, assim, é muito interessante a gente ver como que você vai trazendo essa orientação, né, esses conceitos, e como que você vê que desabrocha nos pais uma percepção que eles não tinham antes dos filhos. Então, é muito interessante. Então, eu trouxe isso. Vamos conhecer. Voltando um pouquinho, o objetivo primordial da TCC não é a modificação de esquemas mentais, as crenças do paciente, promovendo mudanças duradouras em suas emoções e comportamentos, né? Fortalecendo cognições mais positivas por meio do desenvolvimento de habilidades cognitivas e comportamentais apropriadas. Esse é o objetivo da TCC. A terapia do esquema vai trazer para as crianças e do adolescente, né, a terapia do esquema é um avanço na terapia cognitiva comportamental, né? A base dela é a modificação de esquemas mentais, crenças dos pacientes. Então, o Young trouxe um avanço para essa modificação, né? A partir de pacientes que apresentavam uma dificuldade muito grande em fazer esse processo de modificação. Ele desenvolveu a terapia do esquema, e aí ele traz esse plus, esse avanço, e trouxe um novo norte para a gente trabalhar com pacientes difíceis. E para as crianças, né, ele traz inovando, ele traz uma eficácia para o protocolo destinado às crianças, tá? Então, a terapia do esquema para crianças e adolescentes segue esse caminho, inovando ao conseguir explorar os principais pontos delineados por Young para a eficácia do protocolo destinado ao público infantil. Porque antes a gente não tinha os treinamentos voltados, só para a parte comportamental, que com algumas crianças funcionavam, com outras não. Você fazia a mesma coisa com uma e funcionava com uma, com a outra não funcionava.
com a terapia do esquema, a gente viu que essa eficácia dos protocolos que já existiam, né? Por isso que a gente usa esses protocolos antigos, a gente não abandonou eles já existiam, eles tiveram uma eficiência maior, porque você sabe como usar e com qual criança usar, né? Não fica uma coisa tão geral. Então, você consegue também adaptar para o perfil cognitivo da família, né? Porque existem alguns protocolos que eu preciso que o pai e a mãe sejam organizados. E aí eu explico da necessidade, mas aí eles não conseguem se organizar, né? E aí eles acabavam jogando a culpa para a criança, ou senão a mãe virava para mim assim, ó, eu não vou fazer esse negócio não, porque eu não dou conta, pense em outra coisa. E aí eu ficava assim, mas que outra coisa? Se o que eu tenho, o que a literatura científica me indica é para eu usar isso aqui, né? Então, ele trouxe a terapia do esquema voltada, né, para a criança, trouxe essa eficácia, a gente trabalha essa eficácia do protocolo destinado, tá bom?